Boa noite para você que está me assistindo agora nesse momento pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, obrigado. Boa noite para você, para toda a sua família. Você que está assistindo e tem mais amigos, famílias aí que querem assistir, pede lá, compartilha o link lá, @Giba_oficial cantor pelo YouTube e também pelo Instagram, né? Para você ficar por dentro dessa conversa muito legal hoje que a gente vai ter no podcast Giba Convida. Olha, convidei, mas a nossa convidada de hoje tem o tempo muito curto, porque são palestras, viagens, e eu estou muito feliz de receber hoje aqui a Violet Shibuta. Tudo bem, Violet? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho certeza que milhares e milhares e milhares de pessoas que estão em casa hoje assistindo, porque é um tema que a gente tem visto sempre, né? Seja em televisões, seja em programas de rádios, programas de televisão, seja em salas de aulas, palestras sobre o autismo e o TDAH, né? Então, primeiramente, quero agradecer você mais uma vez. Muito obrigado por você ter aceito o convite para poder vir aqui e dizer para você assim que hoje é um assunto que tem muitas famílias ainda que não já sabem de um resultado, de um filho, de uma filha, mas ainda às vezes tem um problema de não, vamos dizer assim, assumir, né, essa situação. E eu quero começar fazendo uma primeira pergunta para você, assim, como é que você descobriu o autismo na tua vida, você, né? E assim, com quantos anos você tinha? Então, na verdade, o autismo entrou na nossa família, né? O primeiro diagnóstico foi através da minha filha, quando ela tinha 2 aninhos. E o meu diagnóstico veio 4 anos depois do dela, porque eu nunca cheguei a associar que o desenvolvimento dela tivesse alguma coisa a ver com o fato de eu também estar no espectro, porque o meu desenvolvimento foi muito diferente do dela. Ela não falava, ela não olhava nos olhos, né? Ela tinha os sinais bem clássicos do autismo e os meus sinais, as minhas características foram muito diferentes. Então, quando eu era pequenininha, por exemplo, uma criança com 2 anos, o esperado é que ela fale em torno de 200 palavras. Eu, com 1 ano e meio, falava frases complexas. Então, como eu falava, meus pais nunca nem imaginaram qualquer coisa diferente em mim. Apesar de hoje em dia eu conseguir observar várias características minhas. E através de uma amiga que recebeu o diagnóstico dela na fase adulta, eu comecei a ficar curiosa em relação a isso. Fui atrás do meu, comecei a pesquisar, comecei a ler mais sobre autismo em adultos. E aí, com 31 anos, eu consegui o meu diagnóstico. Então, é meio recente tudo, faz um pouquinho mais de 1 ano que eu tenho o meu diagnóstico. Então, tem sido, cada dia, um aprendizado novo. E essas características que você falou aí, em relação a que hoje você percebe na tua infância ou adolescência, que antes você não via. Quais são essas características que você, hoje você fala, não, poxa, eu já fazia isso, fazia aquilo, mas hoje eu só fui descobrir agora, depois de 31 anos de idade. Nós, mulheres, a gente tem uma capacidade assim de mascarar mais os nossos comportamentos. Então, por isso que hoje em dia existem tantos adultos, principalmente mulheres, que têm vários diagnósticos, mas ainda não chegaram no diagnóstico de autismo, mesmo elas sendo autistas. Então, a gente recebe outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, timidez e várias outras questões. Mas, quando eu era pequenininha, algumas características que eu percebo é que eu era muito rígida com a minha rotina, com as minhas ideias, com o que eu pensava. Então, por exemplo, eu tinha que acordar e fazer sempre as mesmas coisas, me organizar sempre da mesma maneira. Se alguma coisa saía dos conformes, eu ficava muito nervosa. Eu não conseguia só verbalizar e falar, isso aqui não deu certo, estou chateada. Não, aquilo virava como se fosse algo, tipo Uma sabe, coisa uma fora da erupção. linha. Então, eu chorava, eu ficava nervosa demais e eu tinha muita dificuldade em verbalizar o que eu estava sentindo. Como eu citei, eu era uma criança verbal, eu falava, né? Inclusive falava frases complexas, mas para eu verbalizar o que eu estava sentindo sempre foi algo muito difícil. Ou a questões simples do tipo, eu sempre fui resistente à dor, então se eu caísse, se eu me machucasse, eu ia sentir a dor, claro, mas eu ia aguentar firme e Não chorava, seguia. por exemplo. Raramente chorava, eu sempre fui muito boazinha, mas ao mesmo tempo que ser boazinha pode até ser bom,
tem o lado complicado que as pessoas pensam, ela é boazinha, ela vai aguentar, ela vai aceitar, ela vai fazer. Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu passei por muitas situações que hoje eu agiria de forma diferente se eu soubesse do meu diagnóstico antes. Tá, é legal você falar isso porque assim, hoje em dia muitas pessoas de repente têm um comportamento assim e nem imagina o que de repente pode ser algum como Uma você condição, fala, né? como você fala, o espectro do autismo, né? Por exemplo, até uma pergunta que me mandaram aqui, que era para você, eu ia fazer lá atrás, mas eu acho que cabe bem agora, porque tem muitas famílias com condições inferiores hoje para poder diagnosticar um filho, uma filha, ou até mesmo ele ali, né? Porque é complicado hoje essa situação das famílias procurar saber mais, porque a gente estava conversando em off aqui antes de começar o programa, que o SUS hoje ele faz esses testes, porém é muito demorado, né, Violet? E essa é a questão mais difícil em relação a diagnósticos, terapias e qualquer outra situação que a gente precise do SUS ou, né, de algum outro sistema de saúde, é a demora. Porque o autismo é algo que, principalmente em crianças, o tempo é valioso demais. O adulto, a gente vai se adaptando. É claro que eu sempre digo que o diagnóstico melhorou minha vida em 100%, mas para as crianças, principalmente, é muito necessário. E essa demora é algo muito complicado. E eu sempre gosto de citar que o SUS é algo muito bom. É maravilhoso a gente ter isso no Brasil, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos não existe SUS. Então, não importa quem chegue, se está doente, se sofreu algum acidente, eles vão atender, né, todo mundo, mas a conta que vem é gigante. Então, o fato da gente ter o SUS aqui no Brasil é algo muito bom, mas seria de extrema importância a gente, né, de alguma forma, mudar isso para que a gente tenha mais profissionais, mais informação, para que a gente possa atender toda a população e não deixar essas crianças perdendo tempo. Porque na verdade assim, a gente estava até falando sobre isso. Você descobriu com 31 anos, né? Através de uma amiga que também teve o diagnóstico. E eu queria perguntar para você, a tua filha, a Summer, né? Ela hoje ela tem quantos anos? Ela tem 7. E com 2 anos você descobriu que ela também tinha o autismo. Como é que foi para você, assim, você já esperava? Você acha que, como você falou para mim ali, e a gente estava conversando em off aqui antes de começar, que quase 80% do autismo, ele é genético, né? Não existe, assim, um estudo que comprove 100%. É isso e pronto, acabou. Mas existem muitos estudos que estão mostrando que, numa média de 80%, é genético, fatores genéticos. E algo interessante é que tem autistas na minha família, tem autistas na família do meu marido, mas a Summer foi a primeira que recebeu oficialmente o diagnóstico dela. E depois do diagnóstico dela, a gente começou a perceber outras pessoas com autismo também, sejam crianças, adultos. Na família. Na família, tanto da minha quanto do meu marido. E é legal porque a gente começa a observar que mesmo pessoas mais idosas, né? Então, tipo, bisavós, a gente começa a observar assim, nossa, mas minha bisavó fazia isso, isso e isso, igual a Summer. Ou, nossa, mas fulano fazia isso, isso e isso. Então, o autismo sempre esteve presente nas nossas famílias. A gente que não tinha o conhecimento suficiente para ter um diagnóstico, para ter terapias, mas é bacana a gente ver que tava ali já. Então, mas assim, a tua família, você falou, a tua família é a família do teu marido. E através de você, da Summer ali, houve essas famílias, esses parentes teus, eles chegaram a fazer um exame, ou não? Já, tipo assim, puxa, eu também sou então, porque eu faço isso, aquilo, ou não? Depois que viu que você tinha, e depois a tua filha também, aí não, foram fazer exames também e aí foi diagnosticado. Sim, muitos ficam naquela, acho que eu também sou, mas muitos outros foram atrás, principalmente com crianças, foram atrás né, de um laudo oficial e tiveram, né? Então, meu marido, a sobrinha dele foi laudada com 8 aninhos. O pai dela, que é irmão do meu marido, foi laudado agora também na fase adulta. Do meu lado também. Então, isso aqui é bacana. Através dela, muitos foram
E o importante que você falou, e para você que está assistindo a gente agora em casa, é muito importante esse diagnóstico já cedo, né? Porque a gente até brinca assim, a gente já está velho, não é teu caso. A gente está velho e aí já viveu a vida aí assim, assado, mas uma criança não, né, Varta? A criança é preciso, é necessário, por mais que o SUS hoje aqui no nosso país é complicado, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Ponta Grossa também está numa situação muito, muito legal no SUS de atendimento, mas assim, é muito importante você fazer esse diagnóstico, se você acha que o teu filho, a tua filha, teu neto, porque além de fazer esse diagnóstico, faz com que aconteça o que aconteceu com você. Você, através da Summer, de você foi trazendo mais pessoas da tua família nesse sentido que também tem o espectro, né? Isso, e é o que eu sempre falo, o autismo, não importa a idade, nunca é tarde para você ter um diagnóstico. E essas características que você está falando aí, assim, claro que cada nível do autismo é uma característica diferente, igual você está falando aí. Mas assim, no terceiro estágio, se assim pode dizer, quais as características assim que a gente poderia falar para o público e você esclarecer a respeito sobre isso? Então, o autismo ele é dividido em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. E eles são de acordo com o suporte. Quanto mais suporte aquela pessoa precisar, mais para o nível 3. Quanto menos suporte, mais para o nível 1. Então, por exemplo, uma criança, a minha filha, ela foi diagnosticada com autismo nível 2 para 3, porque na época ela precisava de muito suporte. Ela não falava, ela malmente interagia, ela não sabia brincar com brinquedos, então ela não fazia quase nada do que era esperado para a idade dela. Então, ela recebeu esse nível. Hoje em dia, com 7 anos, ela conversa, ela interage, ela é bem independente. Então, ela toma banho sozinha, ela faz as tarefas, ela guarda a roupa sozinha. Então, as atividades diárias de casa dela, né? Com o que é esperado para uma criança de 7 anos, ela tá muito independente. Devido ao suporte que você vem dando. Exato. Então, hoje em dia, ela tá uma autista nível 2 para 1. Eu não falo que ela é nível 1 ainda, porque na minha concepção, ela ainda precisa melhorar bastante a parte de comunicação, que é o que a gente mais tem trabalhado com ela agora. Mas, no geral, as características são muito incomuns em relação aos níveis. Então, por exemplo, uma pessoa de nível 1, ela pode ter muita sensibilidade auditiva, da mesma maneira que o nível 3 pode ter a mesma sensibilidade. A questão é que o nível 3 precisa de mais suporte de outras pessoas e o nível 1 não vai precisar de tanto suporte quanto o nível 3. Então, essa é a principal diferença. Nisso que você está falando, de repente, tem aquela pessoa, aquela criança ou adolescente que ele não gosta de barulho. Então, às vezes, ele tem que estar sempre com fone de ouvido, como tem outras que não gostam de muita luz. E aquilo que você falou que é da tua filha, por exemplo, de porta aberta. Poxa vida, o suporte mesmo, pelo que eu estou percebendo aqui, ele tem que ser dado desde cedo já mesmo, né? Para que tenha uma vida, não vou dizer normal, porque tem uma vida normal, eu acredito. Né? Ainda mais com carinho, amor, atenção que vocês dão. Mas eu digo assim, quanto mais cedo for descoberto esses sintomas do espectro, eu acho que o suporte vai ser melhor e ela vai ter uma vida mais independente, exatamente, né? Mais independente do que normalmente possa ter, né? Por exemplo, hoje, essa pergunta aqui é uma pergunta legal. O que você mais aprendeu com o autismo, Violet, assim? O que hoje, além da tua vivência, né? Hoje você é uma pessoa que, acredito eu, que trabalha, dá palestras, estuda, vai dar o curso, agora que a gente vai falar um pouquinho. Tem um curso aí de mãe para mãe que ela vai falar daqui a pouco, que é muito importante, é muito interessante. Então, você mais uma vez aí que está assistindo a gente agora no meu canal do YouTube, Giba Convida, compartilha aí esse podcast, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, compartilha, @Giba_oficial cantor, e vai mandando o pessoal assistir, comentar, fazer perguntas, porque se não der tempo de a gente responder as perguntas aqui, eu tenho certeza que a gente vai responder depois as perguntas para vocês aí, tá bom? Então, compartilha esse podcast aí, aqui diretamente dos estúdios da 882 em Ponta Grossa. Olha só, o que você mais aprendeu com o autismo,
E como hoje você vê a inclusão, né, na sociedade, Violet? Olha, o que o autismo me ensinou pessoalmente como pessoa e como mãe foi olhar os pequenos detalhes como grandes vitórias. A gente vive numa correria danada, né? Então a gente vai passando pelas fases das crianças e eu tenho certeza absoluta que todos os pais ficam felizes com cada etapa que a criança vai passando, né? Desde o primeiro mamãe até as frasezinhas engraçadas. Tudo isso os pais ficam muito orgulhosos. Só que nós, mães atípicas, a gente sonha tanto com as coisas mais simples, que quando a criança faz qualquer coisa, desde simplesmente olhar nos nossos olhos, desde responder quando a gente chama elas, né, do tipo Summer, e ela olhar, tudo isso a gente comemora aquilo como se fosse a coisa mais grandiosa do mundo, porque é a coisa mais grandiosa do mundo pra gente, né? Então acho que o autismo me fez dar mais valor aos detalhes, dar mais valor as nossas lutas diárias, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um outro filho, né? E ele não é autista. E ele foi tendo o desenvolvimento dele, né? Foi me chamando de mamãe, papai. Hoje em dia fala um monte de coisa engraçada, coisinha mais fofa. Mas, com ele, eu vou sentindo muita alegria, claro, né? Maravilhoso. Só que com a Summer, tudo o que ela faz, mesmo que eu já tenha comemorado antes, todas as vezes que ela me olha, todas as vezes que ela me chama, todas as vezes que ela, sei lá, dobra uma roupinha, mesmo que seja do jeitinho dela, tudo sempre eu sinto como se fosse a primeira vez. Sabe, é uma conquista constante. E eu acho que esse é um sentimento que não tem nem como descrever. Que é uma coisa principal que você aprendeu dentro dessa situação que você vive com ela. E eu acho legal isso, porque assim, o incentivo em você mostrar pro teu filho, pra tua filha, que você tá ali junto, que você torce por eles, seja em qualquer situação, já é gratificante. Então, quando acontece, nesse caso dela, de você chamar ela olhar para você, dela poder fazer a tarefa dela de escola, né? Sozinha ou não, mas ela fazendo ali e junto com você, eu acho que isso que é o legal, porque é nos pequenos valores ali que a gente descobre o tamanho que é uma situação dessa. Porque às vezes você fala, não, chamou de papai, chamou de mamãe, foi bem na escola, tirou prova boa, comeu um prato de comida que você colocou ali, pô, você fica, né? Você fica feliz. Agora, eu imagino a tua felicidade quando acontece isso que você falou. Então, eu acho que nessa parte aí é uma lição que você aprendeu e que você está passando para a gente, né? Porque às vezes, no mundo de hoje, Violet, muitas crianças, a gente até conversou aqui em outras entrevistas, um filho teu às vezes fala assim, olha papai, o desenho que eu fiz aqui, e você tá com o celular na mão, você fala, nossa, que legal e tal, e já volta pro celular ali. Então eu acho que a gente tem que aprender muito sobre isso, né? De você poder dar pro teu filho ali aquele momento ali de poxa, incentivo, de você conseguiu, você tá aprendendo. Então eu acho muito bacana. E para hoje, a inclusão na sociedade hoje, o que você tem a me dizer sobre isso, Violet? Olha, a inclusão ainda é algo que a gente está batalhando muito. Todas as famílias atípicas, a gente entra de cabeça, não só as famílias atípicas, mas todo mundo que está envolvido com pessoas atípicas. Imagino que todas elas sintam esse desejo muito grande de melhorar essa situação, porque ainda está muito complicado. Inclusive, a gente tem visto muitas notícias onde a gente vê escolas não estando preparadas para atender crianças atípicas, professores maltratando. E é claro que nós, pais, a gente sabe que não são todas as escolas, a gente não está generalizando, mas é muito dolorido ver que ainda acontece isso, né? Numa era onde tem tanta informação rápida, informação simples, só colocar ali no Google a gente já vai achar informações, e ainda ter pessoas que estão despreparadas, pessoas sem empatia, sabe? Então essa parte é muito difícil, e para a gente melhorar o sistema educacional teria que mudar muita coisa, porque a gente não pode só aceitar determinado tipo de criança. A gente tem que aceitar todas as crianças, e a gente tem que estar preparado para aceitar todas as crianças. Então, governo oferecer mais treinamentos, sabe, mais suporte, mais ajuda, melhoria de salário, enfim, tem muitas coisas que precisam
mudar. E o primeiro passo para a gente mudar essa questão de inclusão é a gente falando mais sobre autismo, né? Melhorando mais a conscientização, explicando mais para as pessoas, porque infelizmente as pessoas têm uma visão muito errada ainda do que é o autismo, né? Elas pegaram lá filmes muito antigos, novelas antigas, onde retratavam um autismo em específico, e elas acham que todos os autistas são assim, que nenhum autista gosta de abraço, de beijo, né? E isso não tem nada a ver. Por exemplo, a minha filha sempre foi muito carinhosa. Inclusive, esses tempos eu até coloquei no meu Instagram, nos meus stories, perguntando se, muitas pessoas têm esse mito de que autistas não são carinhosos. Como que são os filhos aí de vocês? A maioria, posso dizer 90% das crianças, né, dos pais que postaram, falaram que as crianças são muito carinhosas. Então, a gente desmistificar, sabe, que autista sempre vai ser do mesmo jeito, sempre só vai ser de um jeito específico. E não, tem autistas que gostam de barulho, outros que não gostam. Por exemplo, a minha filha, ela tem muita dificuldade com barulho de secador e de liquidificador, mas ela ama parabéns, né? Todo mundo cantando parabéns. Ela ama fogos de artifício. Então, depende muito de cada situação, porque nenhum autista é igual ao outro. É legal que você está falando isso aí, porque assim, a gente vê muito sobre isso aí, né? Nas escolas, principalmente. E o que mais me chama a atenção, Vário, é que lá atrás era normal. É o que a gente estava falando aqui. O diagnóstico, as famílias não tinham condições, nem imaginavam que poderiam ser, né? Mas hoje, igual você falou, hoje está aí, está na cara para todo mundo ver, em redes sociais, você vai no Google, lá você pesquisa, até gostaria que você falasse mais sobre as tuas redes sociais, porque assim, hoje o acesso a esse tipo de material, vamos dizer assim, esse material hoje é muito fácil de você adquirir hoje pela internet. Então, a pessoa quer saber mais sobre o autismo, ela vai procurar no Google. Hoje, você estando com a gente aqui, você vai seguir o Instagram da Violet. Lá, eu sigo ela lá, é sensacional os vídeos que ela faz, que ela posta. Inclusive o Marcos Mion postou um vídeo para você, né? Isso, a gente fez uma colaboração, né? Então eu gravei um vídeo e ele postou no Instagram dele, fez collab com a gente. Então foi bem legal. Então assim, hoje em dia pesquisar sobre tá muito fácil, né? Então você que está aí assistindo a gente, às vezes você perde ali 2, 3, 4 horas no celular, vai ali, fica ali uns 15, 20 minutos, 1 hora ali, vendo a respeito ali, que tenho certeza que vai abrir muito a tua mente. As escolas hoje, infelizmente, eu acredito que a grande maioria das escolas municipais não tenha um profissional para essa situação. Olha, tem muitas escolas municipais que estão bem mais preparadas do que escolas particulares, por exemplo. O que é até complicado, porque a gente pensa, escola particular, então vai ser bom. E não é só isso. Porque você, na sua cabeça, você vai pagar para poder estudar lá, tem direito a isso. E não, tem muitas escolas municipais que elas estão preocupadas, elas estão, querendo aprender mais. E algo interessante é que eu percebo isso com o meu perfil no Instagram. Eu vejo tem muitos pais, claro, muitos autistas ali que seguem a gente, mas vejo muitos professores, muitos terapeutas, muitos diretores de escola para aprender, né? Então a gente vê já esse diferencial em muitos profissionais. Tem, né, de escolas municipais, estaduais, particulares. Mas ainda a gente não pode generalizar, mas ainda não é a grande maioria, né, Vale? É isso que eu quis dizer nesse sentido, porque assim, é tão difícil você já ter o acesso ao diagnóstico através do SUS que a gente estava falando. E aí as escolas hoje, e achei muito legal o que você falou, a questão do governo bater mais em cima disso, mais profissionais, aumento de salário, gratificação, enfim, né? Porque hoje, para a gente inserir na sociedade, eu acho que começa por aí, já desde das escolas, né? Para poder ter esse acesso, não só a criança com esse autismo ou TDAH que seja, mas ao mesmo tempo mostrar a todo mundo que é possível, desde o começo, com suporte, a criança se desenvolver e viver uma vida normal. E quanto mais cedo a criança tiver esse suporte, quanto mais cedo começar as terapias, que não dependem só
de uma clínica, mas depende também da família. É um conjunto. É a família, a clínica e a escola. Então, esse seria o campo ideal, né? Porque é onde a criança passa mais tempo. Ela passa muito tempo em casa, passa muito tempo na escola e, consequentemente, né, com as terapias também nas clínicas e tudo. Então, ter esse conjunto ajudando a criança desde o começo é onde a criança mais vai se desenvolver. Então, quanto mais cedo tiver acesso às terapias, quanto mais cedo a gente começar a estimular as crianças, melhor vai ser o futuro dessa criança, mais independente ela vai ser. Tá. Por exemplo, aqui, ó. Você falou que... A gente estava até falando aquela hora aqui em off, e agora me mandaram uma pergunta aqui. A Luciana mandando aqui de Cascavel. Por exemplo, você... O que faz? Eu vou tentar reformular o que ela escreveu aqui. A gente até estava conversando a respeito. Você acha que hoje a parte de alimentação, de remédios na gestação, sei lá, posso falar uma besteira aqui, mas eu tô aqui para aprender também o estilo de vida, seja do pai ou da mãe ali, tudo isso interfere na situação de causar de repente também a criança nascer com autismo? Então, como eu citei antes, o autismo ele é 80% de base genética, mas também temos base em fatores ambientais. O que são esses fatores ambientais? É o que acontece quando a mãe está grávida, ou até mesmo antes, né, da concepção, homem, mulher. Então, tudo isso pode interferir. É 100% garantido? Ninguém sabe ainda. Mas tudo isso pode interferir. Então, por exemplo, no meu caso, com gravidez, eu geralmente vou tomar um pouco mais de cuidado com o que eu vou comer, a forma que eu vou comer, quais remédios eu vou ingerir. Só que antigamente não tinha como a gente saber, né? Então, e essa parte é um pouco complicada da gente dar 100% de certeza o que é, mas eu acho que assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro estilo de gravidez que a gente, né, vai ter, tudo vai de uma gravidez saudável, algo com cuidado que a gente vai fazer, tudo bem pensado, sem pensar só em autismo em si. Mas qualquer situação, né? A gente tem que ter uma gravidez saudável, alimentos bons. Hoje em dia, né? Nós adultos, nossos filhos, focar. É meio que em geral. Em geral. Uhum. Você morou um tempo nos Estados Unidos, né? Aí você voltou para cá agora. E eu queria fazer uma pergunta para você. Existe muita diferença de se viver nos Estados Unidos e aqui no Brasil com esse espectro? Olha, quando a gente recebeu o diagnóstico da Summer, mais ou menos 5 anos atrás, aqui e nos Estados Unidos eram lugares muito diferentes um do outro em relação às terapias. Inclusive, na época, tinha apenas uma terapeuta ocupacional aqui em Ponta Grossa. E nessa mesma terapeuta, ela falou, vocês têm condição de ir embora para os Estados Unidos? Porque a gente tinha acabado de voltar recentemente de uma viagem. E a gente falou, sim. E ela falou, então vão. Vão porque aqui vocês não vão encontrar o que vocês precisam para ajudar ela. Porque, como eu citei, ela era, né, autista nível 2 para 3 de suporte. Então, a gente decidiu se mudar. E na época foi o essencial para ela, foi o que ela realmente precisava. Hoje em dia, eu já não vejo essa diferença igual antes. O que eu vejo de diferente ainda é que lá o autismo, ele não sei se por ser mais comum ou por ser... As pessoas aceitam de uma forma mais natural. Sabe, a gente fala assim, ela é autista. Eles não vão ficar, ai, nossa, coitada. Não, dó. Ai, não, sério, eu também tenho um filho autista. O fulano, eu conheço outro autista. Então, tipo, é algo muito natural pra eles. Eles lidam de forma natural. Já aqui no Brasil, acho que ainda é um pouco mais... As pessoas veem um pouco mais com receio. Mas devido ao que será, Violet, de lá nos Estados Unidos ser tratado mais naturalmente? É mais... A conscientização lá é muito grande. Né? As pessoas falam abertamente, falam mais sobre as condições. E talvez porque também lá o governo bate mais em cima disso, com mais profissionais em cima. Eles têm muitos profissionais e, por exemplo, a gente pode... O que difere também é que lá os planos de saúde, que também não são fáceis de lidar, tá? Diga-se passagem. É bom Eu sei dizer que aqui é complicado também, mas lá também não é simples, mas os planos lá...
A partir do momento que você fala, ó, minha criança tem o laudo, eles são obrigados a oferecer exatamente o que o médico prescreveu, né, de terapias, o que aqui também supostamente é para acontecer, mas lá eles vão cumprir. Só que o que é difícil lá, principalmente para estrangeiros, é que você só consegue plano de saúde se você tiver visto de estudante, visto de trabalho, cidadania, green card. Então, se você vai como turista, você não consegue planos de saúde que vão cobrir as terapias necessárias. Ou, se você está ilegal, você não vai conseguir os planos. Claro, tem estados que são diferentes uns dos outros, mas a maioria é assim. Então, eu vejo muitas pessoas que estão lá nos Estados Unidos agora, pensando em voltar para o Brasil, porque no Brasil, apesar de ter essa questão de demora, ainda assim, aqui é a nossa casa. Né? Então, nos Estados Unidos, as pessoas, os estrangeiros vão ser sempre estrangeiros. Sim. Então, essa é a principal diferença que eu vejo hoje em dia, porque lá nos Estados Unidos também tem profissional ruim, como aqui também tem ruim. Lá também tem profissional maravilhoso, como aqui também tem profissional maravilhoso. Só que lá nos Estados Unidos é mais abertamente o assunto. Né? Mais aberto, tem mais profissionais. Aqui tem profissionais maravilhosos, mas não são tantos. E é isso que a gente precisa, de mais profissionais, que felizmente logo, logo isso vai mudar aqui. Que bom, que bom. E você fala felizmente porque você está confiante nisso. Tô. Que vai chegar mais profissionais. Sim. A parte do governo também ajudar mais sobre isso, né? Eu tenho minha esperança. Não, se Deus quiser vai dar certo. E você tá com esse curso aí de mãe para mãe, que você vai poder... É um curso, mas com palestra já que você vai dar também ou não? Olha, esse curso é um curso online. E o que me motivou a fazer esse curso? Quando eu recebi o diagnóstico da Summer de autismo, eu não tinha a menor ideia do que era autismo. Não sabia que terapia, por onde começar, como estimular. Então, por exemplo, eu tentava brincar com a Summer de Lego. E ela não tinha a menor noção do que era aquilo. Eu também não sabia como ensinar ela. Não sabia como ajudar ela a olhar nos meus olhos, a responder quando eu chamasse ela. Então, e eu me senti muito perdida. Quando a gente foi para os Estados Unidos, que eu comecei a aprender, tudo que eu aprendia lá com as terapias dela, eu comecei a postar no meu Instagram. E fui postando e postando e postando. E eu via que cada vez mais as pessoas queriam mais informação, porque, infelizmente, às vezes, tem terapeutas que eles não passam para os pais como continuar com a terapia em casa. E a gente precisa manter o que a criança está aprendendo nos outros ambientes, né? Não só na clínica, mas em casa, no shopping, na casa da avó, em qualquer lugar. E aí eu pensei, bom, acho que eu vou juntar tudo o que eu consegui aprender com a Summer, tudo que a gente fez com ela nesse início, e montar um curso. E esse curso, existem vários cursos, na verdade, na internet sobre autismo, com preços dos mais variados. Então, eu tentei fazer o mais barato possível, porque eu tenho o intuito mesmo de ajudar, né, de dar oportunidade para as pessoas que, por exemplo, tem terapia, mas é só uma vez por semana, ou tem terapia, mas vai demorar para começar. Então, eu não quero que essas mães sintam que estão perdendo tempo. Né? E com o curso, elas vão conseguir ter todas essas informações necessárias. E no curso, não sou só eu. Eu chamei outros profissionais que estão me ajudando também. Então, tem fono, tem nutricionista, tem psicólogo, tem neuro. Então, tem vários outros profissionais também ajudando. É um curso completo para que a mãe, o pai ali, ela fique bem tranquila em relação a fazer esse curso e poder praticar, fazer na prática com os filhos. E não só para mãe e para pai, pode ser para vó, para o vô, para professores, para escola, para diretores. Inclusive, numa das palestras que eu dei recentemente, um rapaz que cuida de uma criança autista na escola, ele falou, eu fiz o teu curso para saber como lidar com esse aluninho na escola e foi muito bom. Então, serve para todo mundo que quer aprender como lidar com as crianças, como cativar as crianças, como brincar com elas, sabe? Como estimular as crianças, principalmente as que estão no início, né? Descobrir agora o autismo e agora, por onde que eu vou? O curso vai ajudar. E esse curso você vai começar a fazer a partir de quando já está fazendo? Na verdade, já está. Então, é só entrar lá no link do meu perfil, na minha bio. Então eu vou pedir um favor para você. Olhe para aquela câmera lá e convida o pessoal para seguir a tua página e para saber mais sobre esse curso,
porque é muito legal, é muito interessante e acho que você falou tudo aí, não só os pais realmente. Eu acho que professores, donos de escolas particulares, diretores de escolas, é muito importante. Você que está assistindo aí, ó, segue ela vai passar a página dela no Instagram, segue a página dela, compartilha a página dela também, porque assim, é muito interessante você poder hoje ajudar de alguma forma a ter esse suporte o quanto mais antes para as crianças. Então, por favor, Violet. Então, pessoal, o nosso perfil, na verdade, em todas as redes sociais é o mesmo, tá? Então, coloca lá @familyonboard. Vocês vão encontrar lá a nossa página. Para acessar o curso, é só vocês clicarem no perfil, né, do nosso Instagram. Lá vai aparecer um link. Clica no link e ele dá direto já na página do curso. Então, é só para repetir, @família, Family on Board. E É um aí? nome meio dificinho, mas Não, tudo mas aprendendo já inglês, né? Dando aquela misturada. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que você tinha que fazer um podcast também, toda semana sobre isso, viu? Porque é muito legal a gente estar aprendendo cada vez mais, né? E eu acho assim que hoje, semana passada eu tive com a Simone aqui e a gente estava falando sobre altas habilidades, né? Superdotação. Eu acho que tem um pouco a ver também com isso, não tem? Tem muitas crianças autistas que são altas habilidades também, então tem muita coisa a ver, na verdade. E o TDAH? Como é que funciona assim? Como é que é? Eu vejo os seus vídeos lá, você postando lá, inclusive o último agora, tomando banho e esquece a toalha, né? Mas isso aí, de fazer isso é TDAH? Olha, existem muitas coisas que as pessoas se identificam com o TDAH, mas a diferença é que no TDAH e até mesmo também no autismo é a questão do quão prejuízo que aquilo causa na vida da pessoa. Então, por exemplo, mas eu esqueço às vezes toalha. Tudo bem, você não precisa ter TDAH para esquecer a toalha, mas no TDAH isso é algo muito frequente, causando prejuízos. Então, por exemplo, o meu marido foi diagnosticado com TDAH e a minha filha, além de ser autista, ela tem o TDAH também. No meu marido, que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No meu marido, é tudo. Tanto a de atenção quanto hiperatividade. Na minha filha, ela não tem a questão de hiperatividade, o dela é só mais atenção. Mas o nosso perfil, a gente tenta abordar o TDAH com uma forma mais brincalhona, mais, sabe, tipo, tirando sarro um do outro e tal. Mas é algo sério, uma questão séria. Meu marido, durante a vida inteira dele, foi taxado como preguiçoso, deixa pra estudar na última hora, ou malmente estuda, mas aí tira 10, como assim? Desatento. Então ele foi taxado de muitas coisas que hoje em dia a gente consegue ver, não, mas não era aquilo, né? Não merecia ter sido taxado disso, é só porque naquela época não tinha o diagnóstico e, consequentemente, as pessoas não sabiam lidar. Porque se você pega uma criança com TDAH sabendo que ela tem TDAH, você vai conseguir grandes frutos com essa criança. É só achar a motivação certeira para aquele momento. E é por isso que a gente precisa tanto de conscientização, de treinamentos, profissionais qualificados, porque tem muitas crianças com esse diagnóstico nas escolas. Porque cai naquilo que você falou até do autismo, que a pessoa, você, por exemplo, você se machucava, você sentia a dor, mas não chorava, né? Hoje, se você soubesse da então que você tinha o espectro, você não sofreria tanto daquele jeito, né? E não só na questão de machucar fisicamente, mas de qualquer outra situação, né? E nessa questão de machucar, né, do físico, pra você ter uma noção, teve uma época que eu tava com muita dor em algum lugar da minha barriga e eu achei que eram gases. Fui pro médico e falei, não tá passando essa dor aqui. Resumindo, era meu apêndice que tava quase explodindo e eu lá, normal. Os médicos vinham me analisar e tal, e eles, acho que não é apendicite não, porque você não tá com muita dor. E aí meu marido falava, não se importe, não tenha isso como base, porque ela é muito resistente à dor. Tanto é que foram fazer a cirurgia e eles falaram, tava quase explodindo. Se a gente demorasse mais um pouco, ia explodir. E a gente sabe como o apêndice é perigoso, né? Então, são muitas questões, assim, que eu não tinha a menor ideia.
né? Então, por exemplo, meu marido falava assim, vamos jantar sushi hoje. Eu passava o dia me programando pra ir jantar sushi e ficava com aquilo na minha cabeça e tal. A hora que a gente chegasse de noite, ele falava, ao invés de sushi, que tal Ai, pizza? meu Deus Nossa, quantas vezes a gente deixou de sair de tão nervosa que eu ficava. Hoje em dia, sabendo do meu diagnóstico, eu já aceito mais essas mudanças, porque é muito comum do TDAH, que no caso é ele, ter essas mudanças, ideias diferentes, essa criatividade, né? Então, hoje em dia, quando ele vem com essas mudanças de plano, eu já, opa, calma, vamos analisar. Será que essa mudança talvez não vai ser boa mesmo? Já antes do meu diagnóstico, nossa, eu ficava muito nervosa. Ou, por exemplo, antes, na verdade, até hoje em dia, eu não gosto de falar no telefone. Me manda mensagem, eu aceito o áudio, mas ligação eu tenho pavor, tanto eu de ligar, eu de atender, é muito difícil pra mim. É mesmo? Porque é a questão do imprevisível, eu não sei o que vão falar, eu não sei se vão falar coisa boa, se vão falar coisa ruim, eu não sei se eu vou saber o que responder, então tudo isso faz parte, causa um prejuízo pra mim. Hoje em dia, sabendo do meu diagnóstico, eu já me arrisco um pouco mais em fazer ligações. Então, antes, meu marido, que, por exemplo, estava grávida, era o meu marido que ligava pra minha ginecologista. Falou, ela tá com dor assim, assim, assim. O que eu faço? E a médica falando, e ele falando, e eu lá, ai, por favor, fale você no telefone, porque eu não conseguia. Então, são tudo isso que a gente pensa, mas eu também não gosto de falar no telefone. Mas o que de prejuízo isso tá causando? Na minha vida, causava muito prejuízo. E sempre causou. Por isso que a gente bate nessa tecla que tem que ser o quanto antes diagnosticado. Enquanto é. Ô, Violet, deixa eu fazer uma pergunta para você que mandaram para mim aqui. Quero agradecer a Rosana por mandar essa pergunta. Quais os sinais hoje para os pais que estão assistindo, para os avós, para os adultos, adolescentes? Quais os sinais hoje que essa criança apresenta hoje para ver se tem o TEA, por exemplo? Olha, a primeira coisa que os pais devem fazer, e eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar, é ir seguindo os marcos de desenvolvimento. Por exemplo, o que uma criança, um bebezinho de 1 mês faz? O que um bebê de 2 meses faz? O que um bebê de 3 meses faz? Tudo que fugir desse marco é um sinal de alerta. Não tô falando que, fugiu, vamos lá pesquisar, é autismo. Não tô falando isso, mas já ajuda muito. Por exemplo, quando eu tava pesquisando sobre o autismo na Summer, eu percebia que ela não estava acompanhando com os marcos de desenvolvimento. Por exemplo, com 9 meses a criança aponta. Ela não apontava com 9 meses. Com 1 ano ela ainda não apontava. Com 1 ano a criança deve falar em média 5 palavrinhas, incluindo sons. Então, por exemplo, mu, au, tudo isso conta como palavrinha. A Summer não fazia nada com 1 ano. Então, tudo isso, se eu soubesse antes, eu teria ido atrás muito tempo antes. Então, esse é o melhor conselho que eu posso dar. Mas, quando é um bebê, o que a gente espera do bebê? Que tenha essa troca de olhares. Então, na hora da amamentação, a mãe olha para a criança vai olhar para a mãe. A Summer, ela olhava, mas ela fugia ou não olhava com a frequência esperada. Algo que é muito importante é ver em relação à fala. Se tem fala precoce ou fala, o atraso de fala também são sinais de alerta. Quando você chama a criança pelo nome dela, ela não olha. Uma criança típica, ela vai olhar a maioria das vezes, 95% das vezes ela vai olhar. Já uma criança autista, ela ainda não aprendeu essa habilidade. Chamaram o meu nome, então eu tenho que olhar. Ela ainda não aprendeu. A criança, como eu citei, com 9 meses, ela começa a apontar as coisas. Você aponta lá o céu, lá no céu o passarinho, a criança vai olhar. Já a criança que supostamente vai estar dentro do espectro, ela não vai olhar, ela não vai seguir para onde você está falando. Quando você fala, pega aquela bola, ou vem aqui, olha lá. A criança autista, ela não entende esses comandos quando é muito pequenininha. Então, são muitos sinais que a gente precisa estar observando. Se você sentir no coração que tem alguma coisa, vai atrás. É o que eu sempre digo. É melhor você ir levar a criança no neuro e o neuro falar, é autista, e você já começar com as terapias, já começar com a intervenção, ou falar, não é autista, e você poder ficar tranquila, do que ficar nessa dúvida. Não é. E a melhor coisa é fazer
ir observando os marcos de desenvolvimento dessa criança. Não necessariamente vai ser autismo, mas se tiver alguma coisa que esteja muito fora, vale a pena observar. Essa pergunta eu falei, a Rosane, né? Ela é neuropsicopedagoga aqui, e ela que fez essa pergunta aí, bem bacana. Legal. Obrigado, Rosane, mais uma vez. Tem o Rafael Lemos, que é um amigo, e ele fez um comentário na primeira entrevista que eu fiz com a Marilise aqui, que é uma psico, e foi bem bacana, que a gente começou a conversar depois pelo Instagram a respeito, e ele era um cara muito, muito duro com os filhos ali, ele falando, né? E tudo é a palavra dele que valia, do jeito que ele tinha que ser, do jeito dele. E daí agora ele teve um filho autista. E ele falou pra mim no comentário, inclusive ele tá assistindo, quero mandar um abraço pra você, Rafa. E ele comentou no post que hoje, com esse filho dele, ele tá aprendendo a ser outra pessoa, ele tá aprendendo a ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E tem muito disso também, né, Violet? Muito. A gente se transforma. Eu acho que não importa a condição dos nossos filhos, a gente sempre vai aprendendo a mudar, né, a se mudar para melhor. Então a gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende a observar as coisas com mais cuidado, a pensar 1000 vezes antes de agir, porque a gente não sabe como que a gente pode acabar afetando, né, o futuro dessa criança, dependendo da forma que a gente agir. Então isso é algo que me transformou também, né? Eu sempre gostei muito de aprender sobre educação, como educar filhos e tal. E quando a Summer recebeu o diagnóstico dela, eu tive que aprender tudo de novo a ser mãe. Então, como que eu vou lidar com ela, como que eu vou fazer, como que eu vou agradar, como que eu vou, sabe? Então, saber que eu tive essa oportunidade de ser uma pessoa melhor, não tem preço. Ô, Violet, deixa eu fazer outra pergunta pra você que me veio agora na cabeça. Assim, por exemplo, você teve você levou a tua filha lá e teve a resposta que ela tem o autismo, né? Para você que também nessa época que ela teve esse exame, você não sabia de você ainda. Não tinha nem ideia. E como é que foi, Dana, para você, assim, porque até então era uma coisa diferente, porque você não sabia que tinha, né? E também nem na família. Como é que foi pra você? Porque eu ia perguntar assim, poxa, se você já sabia que você tem o autismo e que o teu marido tem na família e você também tem na família, eu acredito que é diferente você ver esse resultado para aquela mãe ou para aquele pai ali que não tem, né? Tipo, pô, peraí, mas como assim? Como é que foi essa descoberta, assim? Tanto é que quando eu engravidei do meu segundo, tava todo mundo preparado já. Então, ele nasceu, todo mundo começou já a observar e tal. Então, a gente já estava preparado porque eu tinha grandes chances, né, dele ser autista também. Mas com ela, como ela foi a primeira mesmo, foi um baque muito grande. Porque se hoje em dia já, né, a gente não tem a informação necessária que a gente precisa sobre autismo ainda, que dirá 5, 6 anos atrás. Então, eu fiquei... quando eu comecei a ver que ela podia estar no espectro autista, eu já comecei a falar com a pediatra, falei, por favor, me ajuda uma consulta com neuro urgente, porque a consulta é clínica, né? Então, você leva a criança para o médico observar, você vai relatando as coisas e tal. E nesse meio tempo, até o dia da consulta, eu comecei a ler muita coisa. E aí eu fui vendo, nossa, ela encaixa com muitas características. E aí eu falei pro meu marido, ela é autista, tenho certeza. E nesse momento... Ele já sabia do TDAH dele? Não, também não. Então ela foi a pioneira mesmo dos diagnósticos. E eu chorei por 4 dias sem parar. Eu não conseguia fazer mais nada. Parecia que, tipo, eu tava totalmente sem energia, não conseguia fazer mais nada. Eu olhava pra ela e pensava, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Como que vai ser o futuro dela? E agora? Porque na minha cabeça eu não conhecia nada sobre autismo. Na minha cabeça, ela nunca ia falar, ela nunca ia me chamar de mãe, eu não, né, o futuro dela ia viver sempre precisando de alguma coisa, então... Você tá falando uma coisa agora que para quem tá assistindo aí, tenho certeza que muita gente que tem esse medo, tem esse receio. Pô, eu acho que mas não vou atrás Mas se eu levar lá e o médico falar que realmente
tem o autismo, daí que vai ser a minha vida? Então é totalmente ao contrário, né, Vale? Você tem que ir mesmo, Tem que ir. porque assim, ó, você hoje, você já estava esperando o segundo filho, a família toda esperando. Então, já é uma situação menos complicada, Diferente, né? Diferente, né? Agora, quando a pessoa tem o primeiro relato e fica guardando para ele ali, não, meu filho... Porque eu lembro que teve um caso, eu ouvi um comentário assim no meio de uma roda de amigos que a gente estava jogando futebol, que teve uma pessoa da família que falou, viu, vai dar uma olhada na tua filha, porque ela deve ter autismo. Daí o cara, assim, a gente tava ali no grupo ali, depois do jogo, tomando uma cerveja ali, conversando, e o cara ficou bravo, o cara falou assim, cara, que autismo, rapaz? Como se fosse uma coisa assim, ruim, né? Mas, viu, nota que a tua filha corre para lá e para cá e corre na ponta do pé. Falou também que aqui uma hora ele foi apontar assim um cachorro lá que estava brincando com outro cachorro e ela não olhou na direção do cachorro, e esse amigo em comum nosso lá falou isso. Tem a ver também essa questão de correr com a ponta do pé? Tem. Tem muitas... São as características. Tem muitas características. Por exemplo, a minha filha, ela raramente anda na ponta do pé. Mas tem muitas crianças que andam na ponta do pé, tem muitas crianças que correm para lá e para cá, como uma estereotipia. Então, estereotipia são os movimentos repetitivos. Tudo que uma pessoa faz de repetitivo é uma estereotipia. Então, a estereotipia da minha filha é chacoalhar os bracinhos, que a gente chama de flapping. Então, ela faz isso quando ela tá nervosa, quando ela tá feliz, quando ela tá ansiosa. A minha estereotipia é chacoalhar o pé. Então, se tivesse uma câmera aqui, ia ver que eu passei o tempo todo aqui chacoalhando o pé. Que legal. Tem pessoas que correm pra lá e pra cá, tem pessoas que pulam, tem pessoas que roem unha. Então, não é uma coisa assim... São N características. São muitas, muitas, muitas. Então, observar essas características, eu acho que é algo muito bacana de já levar, né, no neuro pra ver, ó, é autismo sim ou não, não é. Porque a gente precisa lidar, a gente precisa ajudar. Então, a gente tem como nós ajudarmos a criança a quando a gente apontar lá pro céu, mostrar o passarinho, a criança olhar. Muito importante. Né? Então, a gente vai conseguir ajudar as crianças. Os pais têm medo exatamente disso. Que o filho vai ficar ali vivendo num mundo dele, diferente e não é dos assim, outros. Então, tudo isso a gente vai ajudar. Então, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha lá os seus 3 aninhos, ela amava crianças, mas ela não brincava com elas. Ela ficava observando as crianças correndo pra lá e pra cá e só ficava dando risada. Hoje em dia, ela vai no meio das crianças, ela chama pra brincar, ela fica no meio, ela quer estar no meio das crianças, ela quer estar no meio das pessoas. Então, às vezes a gente sai da escolinha, ao invés de ela estar exausta, ela fala, onde que a gente vai agora? Vamos passear, vamos pra tal lugar, vamos na casa de fulano. Então, depende muito, muito de cada criança, e o importante é a gente saber que a gente pode ajudar essas crianças. E a gente não quer deixar essas crianças típicas, mas a gente quer deixar essas crianças viverem de forma independente para que elas decidam o que elas querem fazer no futuro. Então, por exemplo, eu quero me socializar. Pronto, eu aprendi a socializar, então eu vou. Ou não quero me socializar. Aprendeu, tudo bem. Mas não quero. Mas se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, tudo bem. E é isso que a gente quer para as nossas crianças. É que eles possam tomar as próprias decisões. Poxa, que bacana. Ó, tudo isso que ela está falando aqui, você vai aprender nesse curso que ela já está fazendo. Então, se fosse você, já corria lá no Instagram, já segue lá. Quero ver se eu aprendi agora. @FamilyBoard. Family on Board. Family on Board. Segue a nossa amiga Violet lá, porque assim, acho que foi uma aula hoje aqui para nós, né? Esse tabu que, não, mas o meu filho tem, a minha filha tem... Mas se eu levar no médico, se eu levar lá, vai sair o exame. E se tem? Pô, se tem, desde o início, vamos trabalhar nisso para que aquilo que você falou possa ter uma vida normal, independente se ela vai querer estar no meio da pessoa, não estar no meio das pessoas, se ela vai querer estar numa festa, não está, se ela gosta de barulho, menos barulho, mais barulho. Mas com esses suportes e desde o início, a tendência é que viva uma vida normal, né, Violet? Que viva de forma independente, feliz, que é o que a gente mais quer. Mais deseja, né? Bom, gente, quero agradecer demais aqui. A gente tem, né, não é muito tempo assim ainda, mas eu também tenho certeza que
depois dessa entrevista com a Violet aqui, vai ter muita coisa legal, porque vai ter muitos pais aí mais encorajados para poder levar o seu filho, a sua filha, para fazer um exame, para fazer os testes, porque eu acho que desde o início, se você realmente está do lado ali apoiando, a situação vai chegar num ponto como a Violet hoje está aí feliz, trabalhando, dando palestra, fazendo cursos, e a filha dela também da mesma forma. Então, quero agradecer demais você. Obrigado por ter aceito o nosso convite, de ter vindo aqui nos estúdios da 882 para poder fazer essa entrevista com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes, certeza. Porque é um assunto que não tem fim. Né? Uhum. Se a gente for conversar a respeito de tudo aí, é um assunto que sempre tem coisa para conversar, para falar e ser esclarecido. E você aí que está me assistindo mais uma vez, eu quero agradecer, que Deus abençoe você, toda a sua família. Obrigado de coração, eu agradeço a Deus por estar tendo esse momento no podcast, aí começando todo o meu trabalho. Todos os domingos no Berrante da T, na Rádio T, pelo Paraná inteiro, pelo Brasil afora, através do aplicativo, né? E também pelo podcast aqui nos estúdios 882 Giba Convida. Terça-feira que vem a gente vai ter mais entrevistas e logo pedindo para você voltar, Violet, porque foi muito interessante falar com você e explicar tudo isso aí para a galera de casa. Obrigado. Com certeza, fico muito feliz com o convite. É sempre muito importante a gente falar sobre autismo, desmistificar muita coisa, mostrar muita coisa. E é isso que a gente precisa, né? Conscientização. E pedir para a galera de casa compartilhar esse podcast aí, para que cheguem autoridades, governo, porque assim, como ela falou aqui na entrevista, mais professores, mais profissionais na área, tendo nas escolas, vai ser meio caminho andado. Nossa, já, né, vai ser uma maravilha. Porque hoje em dia é complicado, né? Ainda algumas pessoas veem isso como uma situação diversa do que da normalidade, e não é. Então, para você aí, muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E terça-feira que vem, a gente está de volta aqui no podcast Giba Convida. Obrigado, Violet. Obrigada, tchau, pessoal.